Amados irmãos, amados amigos, boa noite. Boa noite mesmo. Com saúde, paz, prosperidade e Cristo no coração. Senhor, dá-nos uma noite de paz, de comunhão contigo, um amanhecer deslumbrante, Senhor, cheio de amor, de fraternidade, de respeito ao próximo, Senhor. Unge-nos com teu amor, com a tua misericórdia. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Em 2 Timóteo 3,16, a Bíblia nos diz: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. 2 Timóteo 3,16. No Salmo 115, nos diz: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem mostrará, ou melhor, quem morará no teu santo monte? Duas perguntas, né? Maravilhosas. Quem habitará no teu tabernáculo, na tua casa? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda sinceramente, responde Deus. Ele responde claramente. Aquele que anda sinceramente e pratica a justiça e fala a verdade no seu coração. Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhum opróbrio contra o seu próprio, cujos olhos o réprobo é desprezado, mas ora os que o temem ao Senhor. Aquele que jura com dano seu e contudo não muda. Aquele que não dá o seu dinheiro com usura, nem recebe peitas contra o inocente. Quem faz isto nunca será abalado, porque Deus está com ele, é fiel. Nós não podemos vender a palavra de Deus. A palavra de Deus nos foi dada pelo sangue, um preço muito alto, sangue derramado. E nós o aceitamos gratuitamente. E só bênçãos surgem sobre nós se nós formos fiéis. Se nós formos fiéis, nós seremos abençoados. A igreja do Senhor é estrangeira aqui na terra. Nosso objetivo é um dia morar no céu com o Senhor e tornarmos-nos cidadãos dos céus. Porém, não se obtém a cidadania celestial sem primeiro apresentarmos-nos, ou melhor, apresentarmos os requisitos de um verdadeiro cristão. No Salmo 15 encontramos preciosas lições sobre o caráter do verdadeiro cidadão do céu. A pergunta de Davi é muito proveitosa. Essa pergunta do salmista obteve mais que uma resposta para si mesmo e obteve uma revelação da qualidade necessária a todos os que querem morar no céu. É maravilhoso. É maravilhoso. Quem habitará no teu tabernáculo? Davi conhecia o tabernáculo terrestre, que fora construído no deserto. Era um lugar santo. Ali manifestava-se a presença de Deus. Davi também sabia da existência de um tabernáculo melhor, eterno, nos céus. Ele sabia. Não é? Perguntas semelhantes feitas também no Novo Testamento. Mas Davi queria saber quem seriam os seus habitantes. O jovem rico, como obter
a vida eterna? Perguntou o Senhor Jesus em Lucas 18:18. E o Senhor Jesus vai, vende tudo o que tens e segue-me. Quando é para as pessoas vender as suas propriedades, quando é para as pessoas de rico passar a ser humilde, todos fogem, todos querem riqueza, todos querem benefício, todos querem bênção, mas não querem ter o sacrifício de viver segundo a vontade de Deus. O carcereiro de Filipos: o que é necessário para me salvar? Perguntou ele ao apóstolo Pedro, ao apóstolo Paulo. O que é preciso para me salvar? A resposta foi de imediato. A resposta foi taxativa. Não é? Aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Quem morará no teu santo monte? Em Israel havia muitas cidades e aldeias. Entretanto, era um privilégio morar no Monte Sião, em Jerusalém, cidade dos príncipes. No tempo de Neemias, só 10% dos hebreus tiveram o privilégio de morar em Jerusalém. Foram abençoados os que passaram a residir ali. E todo aquele que aceita Cristo como seu único e suficiente Salvador é abençoado. E a sua vida se transforma. Ora, os príncipes do povo habitaram em Jerusalém e o restante do povo lança sortes para tirar um de cada 10 que habitasse na santa cidade de Jerusalém, ficando 9 nas outras aldeias, nas outras cidades, e o povo bendize todos os homens que voluntariamente se ofereceram para habitar em Jerusalém. Neemias capítulo 11, versículo 1 e 2. É preciso ler, compreender, entender e prosseguir na luta do caminho estreito que nos leva à salvação. Jerusalém é uma figura da igreja triunfante. Os crentes fiéis estarão para sempre na nova Jerusalém. E vi a santa cidade, a nova Jerusalém que descia do céu da parte de Deus, adereçada como uma noiva, ataviada para o seu noivo. Ouvi uma grande voz, vinda do trono, que dizia: eis que o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e Deus mesmo estará com eles. Apocalipse 21, 2 e 3. Deus está conosco na pessoa do Espírito Santo de Deus, que faz parte da Trindade. A resposta de Deus é taxativa. A partir do versículo 2, encontramos 11 características que identificam o caráter do verdadeiro cidadão dos céus, sendo 2 em relação a Deus e 9 em relação aos próprios, ou ao próprio homem. Note que apenas 2 características envolvem o homem e Deus, porém são 9 as características que envolvem o homem. Isto serve para mostrar a certos crentes que pensam que devem apenas se relacionar bem com Deus e o mundo que se dane. Não é assim. Em hipótese nenhuma, de jeito nenhum. O crente tem que estar em comunhão com todas as pessoas, em santidade, com sinceridade. As qualificações diante de Deus são maravilhosas. Temos que andar em sinceridade, honestidade, dignidade. Esta é uma qualidade do verdadeiro cidadão do céu, do verdadeiro cristão, demonstrada primordialmente diante de Deus. Em Gênesis, no capítulo 17, no versículo 1, ele diz: Deus, prestem bem atenção, meus irmãos. Deus ordenou a Abraão
anda na minha presença e ser perfeito. Isto equivale a ser íntegro diante do Senhor. No hebraico, a palavra integridade é tamim. Significado que o indivíduo íntegro é aquele que diz o que faz e faz o que diz. Falai o que é de Deus. Vivei para Deus. Vivei com Deus. Andai com Deus. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como havendo de ser julgados pela lei da liberdade. Tiago, capítulo 2, versículo 12. A Bíblia tem que ser lida integralmente, por causa das referências que nos autoafirma a verdade deste livro. Nós temos que praticar a justiça, ser justo conosco mesmo. A justiça emana de Deus. O crente só consegue viver bem diante do Senhor Jesus se tiver justiça divina em seu coração, em sua vida. Noé foi um exemplo de homem que praticou com integridade a justiça e a retidão. Estas são as gerações de Noé. Noé era homem justo e perfeito em suas gerações e andava com Deus. Gênesis 6, 9. É preciso conhecer, é preciso entender, para que nós podemos ter a certeza de que quando o Senhor Jesus de repente voltar, estejamos prontos, esperando a sua chegada, como aquelas 10 virgens, não é? Tinha 5 prudentes e 5 loucas. As prudentes estavam prontas para receber o Senhor, noivo da igreja. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Mateus 5, 6. O estado espiritual do crente durante toda a sua vida dependerá da sua fome e sede da presença de Deus em seu coração e em sua vida. Buscarás de lá o Senhor teu Deus e o acharás. E se o buscardes de todo o teu coração e de toda a tua alma, o encontrarás. Deuteronômio capítulo 4, versículo 29. Essas são as qualidades do verdadeiro cidadão do céu diante de Deus, cumprindo essas características. Aí, então, vem a mais nova em relação aos homens. As qualificações diante dos homens. Qualificações diante dos homens. Estas qualificações referem-se ao comportamento do cidadão dos céus diante dos homens, sejam estes salvos ou não. Aqui podemos fazer uma autoavaliação. E nessa hora que vamos pôr em prática os versículos 28 a 31 de 1 Coríntios 11, devemos julgar a nós mesmos. Examine-se, pois, o homem de si mesmo. 1 Coríntios 11, 28. E é por isso que eu me olho no espelho. Eu me olho no espelho e pergunto: o que eu errei hoje? O que eu posso fazer para não errar? Mas amanhã, falar a verdade, verosmente, sinceramente. O cidadão do céu chegou a essa condição porque um dia creu na verdade, em João 8,32, e adora em espírito e em verdade, João 4,22. O mesmo que vive aquilo que canta e transmite através da música da oração. Santificai-os na verdade, a tua palavra, e a verdade vos libertará. João capítulo 17, 17. O crente santificado vive pela verdade. Não pode mentir, não pode enganar, não pode se vangloriar. Sua palavra é a mesma, independente de qualquer circunstância. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não. Pois o que passa daí vem do maligno. Mateus, capítulo 5, versículo 37. Mas, sobretudo, meus irmãos, não jureis, nem pelo céu, nem pela terra,
nem façais qualquer outro juramento, seja, porém, o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes em condenação. Tiago 5, 12. Há um contraste. O cidadão do céu não pode mentir em hipótese nenhuma, de maneira nenhuma. O cidadão do céu fala a verdade, porque é filho de Deus. O mentiroso é filho do diabo. Ele é o pai da mentira e induz a todos a mentir. Vós tendes por pai o diabo e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele é homicida desde o princípio e nunca se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso, pai da mentira. João 8, 44. Nós temos que seguir o caminho do céu. Aqueles que desejam se tornar cidadãos do céu, pelo que deixa a mentira, e falai a verdade, de cada um com o seu próximo, pois somos membros uns dos outros. Efésios capítulo 4, versículo 25. Não existe meia-verdade. Não existe meia-verdade. A verdade é inteira. Uma meia-verdade é uma mentira. Não vos escrevi porque não soubesseis a verdade, mas porque a sabeis e porque nenhuma mentira vem da verdade. 1 João 2, 21. O destino do mentiroso, qual é o destino do mentiroso? É muito fácil entender. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os adultos, os homicidas, os idólatras e todo aquele que ama a prática da mentira. Apocalipse 22, 15. Não difama o próximo, Salmo 15, verso 3. Difamar vem do latim diffamare, significando tirar a boa fama ou o crédito de falar mal de alguém. É preciso ser honesto, ser sincero, ser justo e não mentir. Isto é um crime, inclusive. É um crime falar mal de alguém. O cidadão do céu não deve agir dessa maneira. Não pode, não deve falar mal de ninguém. Se não pode falar bem do seu próximo, não fale mal. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Há um só legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julgas ao próximo? Tiago 4, 11 e 12. Esta é a palavra verdadeira de Deus. Esses versículos geralmente são esquecidos por muita gente. Temos que ser fiéis à palavra. Não faz mal ao próximo, Salmo 15, versículo 3. Meu amado, a Bíblia nos ensina a amar, a respeitar, a ser sincero. Não vos enganeis demais, não se deixe escarnecer, pois tudo o que o homem semear, isto também ceifará. Gálatas 6, 7. Não adianta, não aceita nenhum opróbrio contra o seu próximo. Versículo 3. Opróbrio quer dizer afronta, ofensa, humilhação de forma agressiva de uma pessoa contra outra. O cidadão do céu é apenas capaz de suportar a afronta contra si mesmo, demonstrando o fruto do Espírito, longanimidade, mas não aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. O espírito de fofoca não pode existir no meio dos cristãos. E Jesus nos disse e predisse, é instrumento utilizado pelo diabo
para semear a intriga e a discórdia entre os irmãos. Amados, Cristo te ama. Cristo te ama. Guarda estes versículos e vivifica a tua alma e o teu espírito. Santifica o teu corpo e dai glória ao Senhor nosso Deus. Que Deus continue nos abençoando abundantemente, em nome do Senhor Jesus, e os santos dizem amém. Em nome do Senhor Jesus, amém.